Vamos receber a palavra de Deus? Quem está com a gente pela primeira vez hoje? Levante a mão para eu ver. Vamos ver. Poxa, aqui também, aqui pela primeira vez. Só não é a primeira vez, Maria? A senhora está pentecostal hoje mesmo, né? Tudo já está. Glória a Deus. Obrigado pela presença de vocês, viu? Obrigado. Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Salmo de número 142, versículo de número 7. Eu vou ser bastante objetivo pelo nosso horário hoje. Temos a ceia, mas eu tenho certeza que vai falar o seu coração. Na próxima semana, na sexta noite, sábado e domingo, nós estaremos indo para o encontro com Deus e vai uma galera joia, gente. O encontro está sendo uma bênção. Eu falei que eu quero chamar esse encontro de banho de amor e de revelação de Deus e da sua palavra. Aquele lugar vai ser tomado pelo amor de Deus. E é uma revelação de Deus para o coração dessa gente que está indo para o encontro. Então no domingo pela manhã, talvez o culto seja um pouquinho mais, acho que não, mas à noite nós vamos fazer com a chegada do pessoal aqui do encontro, tá? Então estejam preparados. Versículo 7 diz assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Vou repetir esse versículo. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome, e os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos repetir? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Essa semana eu vivi uma semana meio que de conflitos dentro de mim. A gente já começa a pensar o que Deus quer que a gente ministre para a igreja nesses tempos. Interessante que eu tenho prestado atenção nas mensagens que têm sido ministradas. E Deus tem falado muito sobre o seu interior, sua vida, espírito ativo, despertamento espiritual, coisas assim. E eu estava com uma mensagem no meu coração para ministrar sobre Obed-Edom, sobre a casa desse cara. Mas você sabe quando o Espírito Santo segura você e diz assim: não, ainda não é o momento, eu acho que vai chegar o dia. E essa semana Deus ministrou meu coração essa palavra, e eu comecei a entender que estamos às vésperas de um grande encontro com Deus, onde eu creio que Deus está arando a sua terra. Deus está preparando a sua terra para algo que Ele quer derramar nesses dias. Independente de você estar ou não no encontro, eu creio que nós estamos vivendo um tempo, como o Igor falou, de uma mudança de ciclos, onde Deus está trabalhando as nossas vidas. Oséias, no capítulo 10, ele fala assim: arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar o Senhor. Arar é tirar todas as impurezas da terra, é preparar a terra para que aquilo que Ele tem para derramar e manifestar venha sobre a sua vida. Quando a gente olha para esse texto de Salmo 142, no verso 7 precisamente, a gente vai encontrar um grito de socorro. Quando ele usa uma expressão forte para assim: tira a minha alma do cárcere. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas cadeias, aqui no Brasil e fora do Brasil também. Uma vez eu estive no Peru, me chamaram para pregar numa cadeia de segurança máxima. Eu cheguei até a falar para o rapaz, falei assim: rapaz, não precisa nem ter muro aqui, porque é um deserto. Eu gastei 2 horas para chegar até lá. Você sai de lá, você só vê areia. Eu falei: como esse cara fugir daqui? Cadeia, independente de onde esteja, onde é um lugar horrível, difícil. Eu falo que, por que as cadeias são ruins?
Porque uma cadeia, ela limita você a um espaço. A cadeia, ela te priva de ter um relacionamento, um contato com pessoas que você ama. De você estar participando de momentos com famílias. De estar com aquela pessoa que você gosta, que você ama, a hora que você quer. De repente, quando eu me lembro, no começo do meu casamento, a Shirley, nós morávamos aqui embaixo do Ipiranga, e ela falava assim, no comecinho de casado, quero ver minha mãe. Não tinha carro, não tinha moto, tinha bicicleta. Eu punha ela na garupa e lá vai eu subir e levar a Shirley para ver a mãe dela. Chegava lá, via a mãe dela, mamava, aquela coisa toda, depois lá vai eu, porque eu com vontade de ver a mãe. Uma pessoa que está numa prisão, ela se priva disso, de contato direto com pessoas que ela ama, os pais, irmãos, família, esposo, e assim vai. Uma cadeia, ela limita o que você vai comer. Você não chega lá como um restaurante e escolhe o que você quer. Ah, comida japonesa hoje. Ah, eu quero hoje comida chinesa. Ah, eu quero comer uma comida peruana. Ah, eu quero comer uma comida mineira. Ah, eu quero comer isso. Não, não é isso. Você vai chegar lá e vai ter que comer o que eles oferecerem. Isso é cadeia. Então, é ruim. Não é gostoso. É horrível. Mas, quando a gente olha para esse texto, a gente vai encontrar o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, e a gente olha para a carta aos Filipenses, com 4 capítulos, tem 16 vezes a expressão alegrai-vos no Senhor. E é interessante que Filipenses é a carta que faz parte do grupo de cartas como chamadas cartas da prisão, como Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Essas cartas Paulo escreveu na prisão. Mas quando a gente olha para Filipenses, versículo 4, capítulo 4 que nós lemos, parece que Paulo está numa praia tomando água de coco. Dizendo assim, que delícia, que vida maravilhosa. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E aí a gente olha para Paulo preso, escrevendo para gente livre, alegrai-vos no Senhor. E a gente olha para o Salmo 142, e a gente encontra alguém que está livre, mas dizendo, me livra do cárcere. Desse cárcere da minha alma, dessa prisão da minha alma. Queridos, as piores prisões, ela tem o poder de aprisionar psicologicamente, espiritualmente e emocionalmente a vida de pessoas. E existem centenas e milhares de pessoas que estão livres, entre aspas, vivendo este mundo, mas estão aprisionados em suas almas, presos. E eu sou uma pessoa de uma vida fácil, de uma vida livre, de uma vida, eu falo, descomplicada, porque eu acredito muito na vida, eu sempre amei muito a vida, mesmo antes de ser crente. Eu acordava pela manhã, eu celebrava a vida. Lembro que eu chegava em casa do trabalho, e a minha mãe lá fazendo comida, eu chegava no portão, e eu falava assim, eu quero comida que suco mistura boa. Comida que suco aí. Meu Deus. Mas é um tempo gostoso. Gostoso. E a mamãe prepara aquilo para você. De você viver a vida e agradecer por tudo que você tem. Pelo ar que você respira. Pela sua família. Pela graça de viver. Só que nessa construção da vida, nessa edificação da vida, nesse andar da vida, a gente pode se tornar prisioneiro. E aí a vida vai se tornando sem graça, insossa, vazia, azeda. E um grito de gente que está livre, mas entre aspas, está livre entre aspas, mas ele está preso. Ele diz, liberta minha alma, Senhor, desse cárcere. E a pergunta que se faz é, o que pode aprisionar a vida da gente? Talvez nessa noite Deus vai fazer a gente dar uma situada, uma observada, uma analisada com muito mais cuidado às nossas vidas e abrir-nos com humildade
termos humildade para dizer assim: eu preciso ser liberto, eu tenho um cárcere na minha vida, eu me privo de muitas coisas, de uma certa forma eu sou um prisioneiro, alguma coisa me aprisionou, me prendeu, eu não sou um homem livre, eu não vivo não vivo uma liberdade, eu sou um prisioneiro, a minha alma tem prisões que me sufocam, que me faz olhar para a vida com cara de absurdo, que me faz perder a graça de viver, de pensar mais coisas ruins do que coisas boas. A gente precisa fazer uma introspecção, olhar para dentro de nós e falar assim: peraí, alguma coisa precisa mudar na minha vida, eu preciso me libertar. E Deus com certeza nos traz a este lugar. E você que me ouve pela internet, Deus quer tocar o seu coração esta noite. E se existe alguma cadeia, alguma prisão que segura, que amarra, que prende a sua vida, Deus quer quebrar isso pelo poder do nome de Jesus esta noite. Eu poderia falar de muitas coisas, e você com certeza debaixo dessa graça, ou desta frase, ou desse clamor, desse grito: tira minha alma do cárcere. Você sabe onde é o cárcere, você sabe o que te prende, o que te priva, você sabe o que limita você. Se existe alguma coisa, é hora de identificar isso e dizer: eu estou aberto para o Deus que me conhece, que me formou, que me criou, que me fez livre, Ele possa tocar o meu ser e me libertar esta noite. Eu quero crescer, eu quero andar, eu quero prosperar, eu quero voar em Deus. Primeira coisa, pecado. Pecado, a Bíblia diz em João 8,34 que comete pecado é escravo do pecado. Pecado é terrível. O pecado separa você de Deus. O pecado te apequena. O pecado tira a sua autoridade. O pecado sufoca a sua alma. O pecado te faz viver uma vida insegura. O pecado, ele tira a sua autoridade, a sua capacidade de olhar para frente e olhar para Deus e ser parceiro de Deus e vencer com Deus e crescer com Deus. O pecado te faz viver tão sufocado que as consequências dele, as manifestações dele te matam, te ferem, te arruinam, te diminui, te machuca. O que é pecado? A Bíblia diz em 1 João 3,4 que o pecado é a transgressão da lei. Aí alguém olha e fala assim: mas por que Deus colocou essa lei e a gente fica sabendo do pecado? O livro de Romanos fala muito sobre isso. É a mesma coisa que você pega uma criança, e toda criança ela é muito espertinha, e toda criança tem aquela coisa que não pode, ó, mãe, não pode fazer isso. A mãe olha para a criança e fala assim: não põe o dedo na tomada. Aí você fala assim, aí vai lá e poca o dedo na tomada. Quantos já levaram choque? Não põe a mão na pá do ventilador. O negócio está rodando lá, e grita. Aí você vai entender que aquele limite que a mãe te deu, aquela situação, você diz: ó, isso aqui é proibido, não é bom para você. E quando Deus te dá um limite, Deus fala não, é porque Ele está pensando no seu bem. Se Deus te deu uma palavra, uma lei, uma direção, é para que você compreenda que aquilo, se você transgredir aquilo, não vai ser bom para você. Efésios 4:27, a Bíblia diz, Paulo fala assim: não deis lugar ao diabo. O pecado, ele dá abertura para o diabo. O pecado, ele abre um espaço para o diabo entrar. E gente, Jesus falou: o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Você tem que cuidar disso. Você tem que fechar essa brecha. Eu gosto de Romanos 6,14, porque a gente entende uma coisa ali. Paulo fala assim: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você é regenerado.
Você nasceu de novo, passa a ser filho de Deus. João 1,12, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder. Essa palavra poder, ele te dá o direito de ser filho de Deus. Você não é mais agora subjugado no pecado, subjugado pelas trevas. Agora você Deus virou o jogo, mudou a sua história. Ele pôs você numa outra condição. Você quem domina agora. Você vai sempre ter luta contra o pecado, você vai sempre lutar contra as situações, mas entenda bem, agora você é vencedor, porque o sangue de Jesus tem poder de te purificar de todo o pecado, e o poder do Espírito Santo te dá força para vencer o pecado. Paulo fala aos Romanos capítulo 8, ele fala assim: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Acho que é o versículo 13. Mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Deus quer que você viva. O pecado, ele abre a porta para o diabo. E ele entra nas finanças. Ele entra no casamento. Ele entra na mente. Ele entra no corpo, na saúde. Você pega Lucas capítulo 13, Jesus fala da história de uma mulher que vivia há 18 anos encurvada. O problema daquela mulher não era uma questão da cervical ou da coluna. Talvez se levasse ela no médico nos dias de hoje e fizesse um raio-x dela, não achariam nenhuma doença, nenhuma enfermidade nela, porque era um problema espiritual. O diabo pode entrar, e ele entra e ele achata a pessoa, enferma a pessoa. Quantas pessoas estão doentes, espiritualmente falando, e ficam ali limitadas com a sua vida, e levam à morte, porque de uma certa forma abriu-se uma brecha, e o diabo entra ali. Paulo não estava brincando quando ele diz: não deis lugar ao diabo. O diabo quer encontrar legalidades, e a gente precisa estar muito atento a isso. Mas a Bíblia diz também: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia diz: se conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Verso 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 2 Coríntios 3,7 diz: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Isaías 10,27 fala assim, que o jugo será despedaçado por causa da unção. Há um jugo que o inimigo quer jogar, prender, jogar as pessoas, encurvá-las, mas a Bíblia diz que o jugo será despedaçado por causa da unção de Deus. Há uma unção de Deus aqui esta noite para despedaçar todo o jugo que prende a sua vida. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Receba nesta noite liberdade. Seja livre em nome de Jesus. Porque todo aquele que comete pecado, a Bíblia diz que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Então não deixe o pecado dominar a sua vida. Trate sério essa questão de pecado. Viva em santidade, em temor. Faça tudo para não pecar. A Bíblia diz no livro de Jó que o Senhor olha para ele e fala assim: viste lá o meu servo Jó? Deus fala para Satanás: homem justo, íntegro, reto, que se desvia do mal. Então Deus não vai tirar todas as pedras do seu caminho. Deus não vai tirar todos os empecilhos. Você precisa entender que Deus te criou livre. Deus te criou com poder de decisões. De você saber o que é bom, o que é ruim. De você escolher. Ele falou assim: eu escolhi servir a Deus e viver uma vida que honra e glorifica o meu Deus. Amém? Segunda coisa que eu gostaria que você pudesse entender é que como você enxerga e como você vê o mundo. A gente chama isso de cosmovisão. Isso no livro. É interessante que como você vê as coisas, como elas são, é como você é. Como você enxerga a sua vida é como você vai enxergar o seu mundo. Então é muito importante você observar como que você tem
vivido a sua vida e como você tem observado o mundo e a sua própria vida. Como você vê seu mundo? Como você vê sua vida? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque tem gente que vê o mundo atravessado. Porque na verdade ele tem uma vida descompensada. Ele olha para ele mesmo e ele mesmo não se valoriza. E parece que todo mundo não presta, e ninguém presta, e nada serve para ele. Porque o problema não está lá fora, está dentro dele. Salomão, escrevendo aos Provérbios capítulo 4, verso 22, ele diz assim, eu vou ler para você. Provérbios 4, verso 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Não os deixe apartar dos teus olhos os meus ensinamentos, não, e guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque é vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Agora vai continuando, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios, e os teus olhos veem direito. Olha essa expressão, os teus olhos olhem direito. Então tem gente que tem problema no olhar. Tem gente que está reclamando da casa, enquanto muitas pessoas não têm casa para morar. Tem gente que está reclamando do filho, enquanto que muitos estão na fila de adoção, porque gostariam demais de ter um filho para abraçar. Ou tentam uma inseminação porque não conseguem engravidar. Então tem gente que não sabe valorizar o que tem, porque o problema está nela. Então valoriza. Como você vê a vida? Tem gente que vê a vida diante da sua pequenez e não esquece de olhar a promessa e a grandeza de Deus. Então tem gente que só olha e só vê problema, mas olha para a promessa. Deus vai permitir certas coisas acontecerem na sua vida para que você tire os olhos daquilo e olhe para o Deus que fez uma promessa para você, e que cuida de você, que se importa com você e que não falha com você. Deus cuida de você. Deus tem o melhor para a sua vida. Então é importante que você compreenda uma coisa: valorize. Valorize seu esposo, sua esposa, seu casamento. Se não está bom, por que não melhora isso? Por que vai viver dois amiguinhos dentro de casa? Bate um papo, conversa, acerta as coisas. Às vezes as pessoas estão vivendo certas crises porque elas não conseguem olhar para elas mesmas. Não conseguem enxergar que ela precisa mudar. Eu vi uma história interessante que diz que a mulher chamou o marido e falou assim: bem, olha só aquela vizinha, como é que ela é porca. Olha as roupas do varal, tudo suja. Ela lava as roupas, acabou de lavar. Olha como é que está aquilo lá. Que falta de limpeza, meu Deus. Ela não lavou. Não vou nem falar. Aí o marido olhou para ela e falou assim: meu bem, é a nossa vidraça que está suja. A roupa está limpinha da mulher. Vamos abrir a porta para dar uma olhada para você ver. Ela olhou assim: nossa, nós precisamos limpar a vidraça nossa. Então tem gente que está precisando limpar a vidraça. Dá uma limpada nos olhos. Amém? Em nome de Jesus. Na Apocalipse 3,18 diz que o Senhor fala para você comprar colírio para os teus olhos. Eu faço uma pergunta para você: como é que você coloca colírio nos seus olhos? Você abaixa assim e faz assim, tchum. Colírio você levanta a cabeça, abre os olhos e tchum. Sabe, Deus está falando para a gente uma coisa esta noite: levante os teus olhos, levante a sua cabeça, olhe para o alto, busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto. Tem gente que está olhando uma visão muito fechada para a vida. Veja oportunidades, tem um monte de oportunidades surgindo para você nesses dias. E tem gente que não pega, e tem gente que está acumulando oportunidades. Sabe por quê? Porque tem gente que está pegando.
Tem gente que tem uma empresa, 2 empresas, 3 empresas, 4 empresas, negócio, por quê? Porque ele tem uma visão da vida diferente. Enquanto você, ai meu Deus, que crise, que dificuldade. Arruma alguma coisa, filho. Você é inteligente, você é capaz. Deus quer mudar a tua história. Para de ficar pensando pequenininho. Ah, meu Deus. Vamos lá. Terceiro, mentalidade. A forma como você pensa. Ou seja, o maior inimigo seu não é o diabo, é como você pensa. Tem gente que tem problema na sua mente. Paulo, quando Jesus chegou para pregar, uma das primeiras mensagens de Jesus falou isso: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento é mudança de mente. Deus está dizendo assim: precisa você mudar a mente para entender o Evangelho. Mude a sua mente, a sua mentalidade. Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo fala assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem gente que está ainda lá no século passado. Tem gente que não renovou a mente para entender o Evangelho, a palavra de Deus, os princípios de Deus. Tem gente que ainda está naquela ideia de que eu dou e eu perco. No reino de Deus você dá, você ganha. Porque Deus não vai dever nada para ninguém. Deus, você nunca, não sei de quem é essa frase, mas você nunca vai superar a Deus no dar. Aí tem gente que o diabo conseguiu fazer na cabeça dele, assim: não dá não, você vai ficar sem, vai perder. O reino de Deus é multiplicação. Mude a sua mente. Mude a sua capacidade de entendimento. Renove o seu entendimento. A Bíblia diz em Colossenses 3, 1 e 2, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. O que está controlando a sua mente? Tem gente que só fala coisas que não prestam. Sempre falando coisa que não presta. Aí começa a jogar para dentro de si esse monte de lixo. E aí vai vivendo aquilo. Não posso, não consigo, não dá certo, vida é difícil, ó céus, ó terra, está frio, está calor, não sei o que lá, está nevando. A vida é cheia de problema para ele. Eu fui conversar com um senhor essa semana, e a gente pegou 2 caminhões. Gente, o que eu vou fazer com caminhão? Não sei que caminhão, nem sei como é que vende caminhão. Eu só sei que eu gosto de dirigir. Dirigi ele um monte de vezes já dirigi, porque eu gosto de caminhão. Aí eu peguei o caminhão, fomos num lugar aí, chegamos lá, o senhor é cristão. E começando a conversar com ele e tudo, ele olhou para mim e falou uma frase para mim, eu falei assim, cumprimentei, ele falou assim: eu gosto de gente assim. Ele falou assim: moço, tudo nessa vida vende. Tudo vende. E vai vender. Eu falei: que coisa boa. Eu conheço uma pessoa que é tão negativa, que quando ele conversa com você, você fala assim da sua casa, ele vai olhar para a sua casa. Tem um problema aqui. Está difícil o comércio hoje, ninguém está comprando. Ninguém está comprando nada. Né? Isso, aqui, ela não vale nada aqui. Já valia lá embaixo. Quando eu fui vender minha casa, a primeira pessoa que foi ver minha casa comprou. Mas se fosse para alguns corretores, assim, aqui é difícil. Aqui, ó, aconteceu aqui agora, que aquele bairro ali, atrapalhou aqui, muito aqui. Tem gente negativa, aquela mente retrógrada. Abrindo a empresa já pensando como é que vai fazer. Então, vou abrir, então quando eu quebrar, eu já vou fazer o seguinte, eu vou fazer outra coisa. Para com isso, vai quebrar nada, rapaz. O cara já pensa a desgraça. Estou casando, mas se não der certo, eu caso com a outra. Eu já deixo engatilhado lá, não vou nem apagar do zap. Para com isso, rapaz. Mentalidade retrógrada. Vamos lá, vixe meu Deus. Feridas. Gente tem feridas emocionais. Provérbios 18, 19 diz: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Gente ofendida, machucou, tem que tomar cuidado com o que você fala. Cuidado para não ofender as pessoas, é difícil, mas cuidado. Porque uma pessoa ofendida, machucada, o que acontece? Ele é como uma cidade fortificada. Ele edifica muros, ele de proteção. Não quero conversar com mais ninguém, estou machucado, estou ferido, tal. Então você tem que tomar cuidado nos seus relacionamentos,
Cuidado no seu casamento, palavras que falam. Dia 12 agora, fica a dica, hashtag fica a dica, dia 12, dia dos namorados. Ela está esperando alguma coisa sua, raça. E não é só aquilo que você está querendo. Ela não está esperando isso, ela está esperando uma flor, um jantar. O culto aqui vai ser um culto especial. Depois do culto, sei lá, antes, sei lá, almoço, leva, entendeu? Faz alguma coisa. Compra um anel. Está difícil a grana, sei lá como é que está a situação, mas faz alguma coisa diferente, brother. Mas cria uma situação. Já prepara tudo. Dia 12, amor. Aleluia, não esquece. Já manda uma mensagem de manhã. Já deixa avisado no celular. Aleluia. As irmãs também, viu? Não é porque é só os homens, mas as irmãs também. Então tem gente que está ferida emocionalmente. Tem gente que está ferido no casamento. Machucado. Palavras, ações, coisa legal, ruim. Só que entenda bem uma coisa, a Bíblia diz que uma pessoa dessa é difícil você conquistar de novo, porque ele faz uma muralha, ele levanta uma muralha. E aí o outro lado da moeda também é verdadeiro. Tem gente que deixou de viver a sua vida porque ele construiu muralhas, que é difícil conquistar de novo. Por quê? Porque ele vive uma vida normal, ele não vive a vida normal. Ele vive sempre se fechando. Não conversa com ninguém, não se relaciona mais, porque eu fui ferido, fui machucado, e aquela coisa toda. Para com isso. Não quero mais conversa com ninguém. Ser humano para mim é um bicho que eu não quero. Não, é pior que bicho. Não é assim. Você precisa de gente. Você precisa de pessoas. Se um te feriu, tem outros, muitos, que vão te levantar. Se alguém te roubou, outros vão te ajudar. Não é porque você teve decepção com uma pessoa que todo mundo não presta. Não é assim. Aí fica criando versículos bíblicos, né? Daí eu ouvi porque achei muito fantástico. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto do meu cachorro. Sérgio 3,17. Que isso? Gente, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de nada contra os pets, nada contra os cachorrinhos, os gatinhos, os passarinhos, nada contra, amo, maravilha. Até essa semana eu levei minha esposa, ela falou, bem, acho que daqui uns dias que eu vou querer um cachorrinho. Falei, não dá certo, a gente viaja bastante, vamos com esse cachorrinho ficar com quem depois? Falei, não, deixa o cachorrinho lá, e a gente olha, tira foto, acha bonitinho, fala oi, tchau. Mas não dá. Agora, o que você precisa fazer aqui, gente? Você tem que entender que se amanhã você tiver um problema, aí quem vai fazer cirurgia em você é uma pessoa. Você não pode perder relacionamento com as pessoas. Porque você foi ferido numa vida que aconteceu isso lá atrás, tal. E aí você se fechou, não se relaciona com mais ninguém. Teve decepção no casamento, não é porque você teve decepção, separou, aconteceu um monte de coisa, que hoje você está fechado, não quero conversar mais com mais ninguém. Tal. Para com isso, se abre, filha. Se prepare. Entra na pista aí, tem gente boa, maravilhosa, para te fazer feliz. Amém? Eu falo para minha esposa, se eu morrer, fica solteira, não casa não. Estou brincando. Estou brincando. Ausência de perdão. Quanta gente hoje, gente, preso na alma porque tem falta de perdão. Alguém diz que a falta de perdão é como você sair na rua e pegar lixo, e trazer lixo para dentro de casa, aí você coloca lá uma ratoeira e compra veneno de rato. O problema não é o rato, o problema é o lixo. Os ratos estão vindo por causa do lixo. Tem gente trazendo um monte de lixo para dentro de si. Falta de perdão. Seja livre nesta noite, em nome de Jesus, aprenda a perdoar, libere. Você precisa perdoar para você viver em liberdade. Tem gente que está preso por falta de perdão. Jesus falou tanto sobre perdão, contou parábolas sobre perdão. Na oração do Pai Nosso ele fala sobre perdão, porque a falta de perdão pode aprisionar a vida de uma pessoa. E para encerrar, a gente precisa aprender a ter reações quando acontece alguma coisa que não foi legal com a gente. As reações. Sabe aquela coisa do ímpeto? Você reagir, e aí você fica preso àquilo. Nervoso, bateu, brigou, matou, fez tanta coisa.
Olha 1 Pedro capítulo 2, verso 23. Olha que interessante esse versículo. O apóstolo Pedro fala assim: 1 Pedro 2, 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Você sabe que tem muita gente presa por causa das tuas reações erradas. Quando faz alguma coisa com ele, eu vou reagir no meu ímpeto. Entrega para Deus e descansa. Tem muita gente preso, machucado, perdeu amizades por causa de reações no ímpeto. Reagi, bati, fiz, falei, mandei a mensagem, depois não deu para pagar mais. Então, nesta noite, a gente encontra alguém que está lá no Salmo 142 dizendo assim: liberta minha vida, minha alma do cárcere. E a gente olha para Filipenses, encontra um apóstolo Paulo preso, mas dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu falo que talvez a pior prisão é a prisão na alma, de gente que está livre, mas se sente preso. Porque quando você olha para Paulo, não independia da circunstância, ele era um homem completamente livre. E eu quero que você viva isso, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu não posso estender mais. Pai, eu oro em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor por esta noite e entregando nas Tuas mãos a vida de cada um de nós. Te peço, por favor, meu Deus, que o Senhor que conhece as nossas vidas, quantos estão vivendo aprisionados, talvez em alguma área da sua vida, talvez numa enfermidade, numa falta de perdão, numa visão errada da vida, numa mentalidade errada, equivocada, num coração ferido, uma falta de perdão, que paralisou essa pessoa. Ela não anda mais, não vive mais, ela está limitada. O diabo conseguiu segurá-la num tempo da vida e ali morreu, parou. Te peço hoje que o Teu Espírito venha sobre nós. E se existe alguma prisão que o inimigo encontrou, porventura alguma brecha, que haja nesta noite libertação, em alguma área que seja, que o Teu nome seja glorificado, porque a Tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Por isso eu clamo esta noite, meu Deus, haja manifestação do Teu Espírito, que o jugo seja despedaçado por causa da unção, que haja libertação neste lugar, sejam livres em nome de Jesus. Todo medo, toda angústia, toda dor, toda prisão na alma, seja quebrada nesta hora. E a Tua palavra diz que as pessoas se achegarão, se acercarão deles, porque há uma cura ali. A pessoa curada, ela atrai pessoas. A pessoa doente, ela manda embora. A pessoa doente, ela separa as pessoas. Mas a pessoa curada, ela atrai. Você tem prazer de estar junto. Ela junta, ela não espalha. Por isso eu oro em nome de Jesus, meu Deus, para que o Senhor venha tocar a vida de todos que estão aqui, no poder do Teu nome. Se você tem alguma área da sua vida, você fala: pastor, eu tenho uma prisão aqui, eu tenho uma prisão na área do medo, eu tenho uma prisão na área de falta de perdão, eu tenho uma prisão aqui na minha mente, eu não consigo, minha visão está disturpada, está torcida, eu preciso mudar isso. Peça o Espírito Santo essa noite, peça a Ele: Deus, toca a minha vida, eu quero ser livre. Eu não quero estar na mesma condição do salmista que diz assim: livra minha alma do cárcere. Eu não quero esse cárcere para a minha vida. Eu quero ser livre, viver livre. Em nome de Jesus, seja livre esta noite. Seja completamente livre esta noite.
livre na sua mente, nas suas emoções, na sua visão, no seu coração, no seu andar, no seu comportamento, no seu casamento, na sua vida. Seja livre esta noite. Toda prisão que de alguma forma veio, te prendeu, te segurou, toda cadeia cai por terra agora, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.